Queria agradecer, na pessoa do Sr. Professor José Eduardo Franco, esta iniciativa tão importante que nos permite entrar em diálogo numa conjuntura tão crítica, em que, se no ano passado, no ano letivo passado, pensávamos em formas de como reimaginar os estudos da globalização, na conjuntura presente e face às medidas tomadas desde a chegada ao poder por parte do Presidente Trump, como é que vamos repensar mecanismos de resposta aos problemas transnacionais num momento de crise de governação global. E antes de começar, e vou efetivamente começar, e tinha preparado esta minha intervenção de forma coincidente com o repto que nos foi deixado no final pelo professor Nuno Rebelo, que era justamente, ao invés de definir, vamos então descrever. Mas eu gostava talvez só de partilhar uma pequena anedota, uma pequena curiosidade, relativamente ao pensar a globalização com o rosto humano e que tem a ver também com a forma como eu vejo a atividade de docência intimamente ligada à atividade de investigação. E estando eu a realizar trabalho de campo numa área fronteiriça entre a Etiópia e a Eritreia, uma área militarizada, contestada pelos dois Estados soberanos, sendo portuguesa e estando-me a apresentar perante uma turma de primeiro e segundo ano, perante jovens de uma minoria étnica no Estado etíope e de um grupo transfronteiriço, os Irob, quando me apresentei como portuguesa e nem Portugal ao Itenanha, tenho uma criança que me mostra um caderno escolar e confesso que numa zona remota, numa área periférica, aquilo que nós designamos por terra nullius, terra de ninguém, fiquei muito espantada porque é que este jovem, uma criança de primeiro ano, me mostrava um caderno. E porquê é que me mostrava um caderno? Porque conseguiu associar o facto de eu ser portuguesa à figura do Cristiano Ronaldo. É impressionante o poder da globalização e o poder aqui deste desporto que chega aos mais recônditos regiões do sistema internacional. Então, trazendo agora o mote para aquele tema que nos une aqui hoje, o que são os estudos globais, a construção de um campo epistemológico para compreender a idade global e para a construção de uma globalização do rosto humano. Eu tinha pensado esta apresentação em termos não dos estudos globais e dos estudos da globalização e dos diferentes níveis de análise, visto que eu tenho uma deformação em termos de trajetória na área das relações internacionais, portanto penso muito em termos de níveis de análise e cheguei aos estudos da globalização pela mão dos meus alunos, que são aqueles que me têm ensinado mais a pensar os estudos da globalização. Como tal, gostaria de descrever alguns dos desafios com os quais temos sido confrontados desde a criação do doutoramento, que se designou até à corrente proposta de reforma do doutoramento por estudos sobre a globalização. E, na última avaliação pela A3E, uma das críticas justamente que nos foi tecidas pelo politólogo e recentemente falecido professor André Freire foi justamente a necessidade de alterarmos a designação, o título do programa doutoral, que se designava por estudos sobre a globalização, porque tal não correspondia a uma área do conhecimento, era como se tratasse de uma abordagem de várias temáticas. E daí nos estarmos a apresentar atualmente como estudos da globalização e na atual reforma ser contemplada esta alteração do título de estudos sobre a globalização para estudos da globalização.
O doutoramento foi criado no ano letivo de 2012, teve reconhecimento pela também recentemente extinta Fundação para a Ciência e Tecnologia como um doutoramento interdisciplinar de charneira e teve justamente a atribuição de 25 bolsas de doutoramento. É um estímulo único. Alguns outros programas doutorais também tiveram este estímulo para impulsionar então a formação nesta área, e a procura foi efetivamente estimulada pela associação ao programa doutoral deste conjunto de bolsas. As bolsas foram extintas ou terminaram em 2018. E aqui está o principal desafio que temos logo na gênese e que também explica parte das questões com as quais nos deparamos. O doutoramento foi pensado em termos de 4 unidades orgânicas dentro do universo da Universidade Nova de Lisboa. O diploma era conferido pela nova Faculdade de Ciências Sociais e Humanas e o doutoramento é pensado com a nova Faculdade de Direito, com a nova Faculdade de Ciências e Tecnologia, com a nova Faculdade de Economia e com o Instituto de Higiene e Medicina Tropical. E é importante porque tal funcionou até ao momento presente da recorrente proposta de reforma curricular. E penso que traduz uma das preocupações que foi partilhada connosco logo na conferência inaugural proferida pelo professor Nuno Rebelo, da dificuldade de nos transpormos para além dos nossos silos disciplinares e próprias também lógicas disciplinares, departamentais e, neste caso, unidades orgânicas, e na atual reforma o doutoramento vai ser inteiramente garantido dentro da nova FCSH e esta componente fascinante inicial, que era a componente de oferta a partir de 5 das unidades orgânicas da nova, acaba por ficar concentrada apenas na nova FCSH. Qual a razão? A razão tem a ver justamente com questões de sustentabilidade financeira e também dificuldades depois de garantir a tal oferta formativa em termos de contratação que era assegurada pela nova FCSH dos restantes colegas de proveniência das restantes unidades orgânicas. A liderança foi assegurada pelo professor Nuno Severiano Teixeira, pelo professor Diogo Ramada Curto, a professora Margarida Marques, a professora Júlia Seixas, Francisco Ferreira, também amplamente conhecido, professora Teresa Beleza e Álvaro Ferreira da Silva. O coordenador científico durante um tempo mais prolongado foi o professor Diogo Ramada Curto e tendo também contado com a colaboração da professora Margarida Marques, eu assumi estas funções primeiro de vice-coordenação e de coordenação até ao presente, e a sucessora será a professora Teresa Rodrigues, professora catedrática em Relações Internacionais, também do Departamento de Estudos Políticos da Universidade Nova de Lisboa. Qual é que é o elenco, digamos assim, da oferta formativa? Por um lado, a componente da segurança global, a sustentabilidade e mudança climática, mercados mundiais e desenvolvimento económico, migração internacional e comunidades em movimento, saúde global, história global e história dos impérios, direitos humanos, democracia e governo global. E passo aqui a salientar uma das grandes dificuldades com as quais nos confrontamos. No regulamento inicial do doutoramento, quando da sua criação, estava previsto que cada tese de doutoramento fosse mobilizar conhecimento de pelo menos 3 áreas disciplinares. E depois estas dificuldades vão se refletir quando chegamos no momento de defesa das teses,
porque efetivamente se já nos deparamos com as dificuldades no âmbito de uma só disciplina, de conseguirmos ter um fio condutor dentro de um enquadramento teórico definido numa só disciplina, imaginemos quando temos aqui este desafio adicional de mobilizar perspectivas disciplinares de 3 áreas do conhecimento. Este foi também um dos grandes desafios que foram enfrentados pelos nossos alunos, porque são os nossos alunos, efetivamente, que estão a fazer caminho. Em termos da reestruturação, o que é que está a ser pensado? Portanto, a oferta formativa vai ser toda garantida ao nível da nova FCSH, vamos só recorrer a 2 professores convidados na área dos direitos humanos e da sustentabilidade e mudança climática, e passamos a ter a globalização e economia mundial, ao invés de mercados mundiais e desenvolvimento económicos, e vamos então ter em conta aquela que foi uma das principais recomendações no último exercício de avaliação pela A3E, que era a necessidade de reforçar a componente metodológica. Então aqui vai haver um ramo comum aos restantes doutoramentos do departamento, em relações internacionais, em ciência política, culminando no final com o seminário de acompanhamento à realização do projeto de investigação em estudos da globalização. Então, aqui uma das principais críticas apontadas à nossa oferta formativa era a componente metodológica e do desenho de investigação, mas no grosso modo a componente interdisciplinar não é sacrificada. Em termos das teses concluídas, se vos trago aqui o conjunto, são 15 teses até ao total, e em termos de eficiência formativa, reparem que desde 2012 a esta parte, sendo que em média as teses demoram entre 4, 5 e, em alguns casos, extravasam este período, porque um dos grandes desafios é, efetivamente, a necessidade dos alunos conciliarem também uma atividade profissional intensa, não obstante a existência das tais bolsas, com a realização das suas teses. Temos um conjunto de teses que são defendidas e redigidas em inglês e um conjunto de teses que são defendidas em português. E podem ver aqui uma grande variação temática e, num primeiro momento, os alunos que acabaram por concluir as teses de doutoramento eram os alunos que estavam efetivamente associados ao Centro de Investigação da FCT, da Faculdade de Ciências e Tecnologia, e temos então aqui uma maior incidência nas questões ligadas à sustentabilidade e às alterações climáticas. Até ao presente, eu vou deixar depois aqui os diapositivos para que tenham acesso à totalidade das teses defendidas. Foram efetivamente defendidas 14 teses de doutoramento, sendo que uma se encontra apenas a aguardar o momento da defesa. Há uma grande variedade temática, há efetivamente o que eu gostaria de salientar nesta primeira parte, e tendo integrado diversos júris de doutoramento, e vou terminar por aqui esta parte mais descritiva, havia sempre as dificuldades dos alunos dominarem corpos de literatura das tais 3 áreas disciplinares, e havia também aqui vários desafios enfrentados pelos alunos, quer na definição do seu objeto de estudo, quer depois na capacidade de mobilizar perspectivas de análise das diferentes áreas do saber. Esta foi uma das últimas teses defendidas, e a aluna teve como ambição, digamos assim, contribuir
para a definição de indicadores numa perspectiva já muito mais afastada daquela que é a perspectiva das humanidades, a perspectiva da abordagem qualitativa e muito mais imersa dentro do tratamento de dados. Esta é a tese que aguarda defesa acerca dos papéis da União Europeia e da NATO na promoção da segurança marítima. Em termos de procura do doutoramento, o que eu queria só deixar aqui bastante claro é que com o fim das bolsas houve um decréscimo da procura. Tínhamos 10 vagas e houve aqui um decréscimo. Ainda ali antes da fase da pandemia houve uma procura e desde a pandemia a esta parte a procura tem vindo a diminuir. Tivemos sempre uma constante procura por parte de alunos internacionais, nomeadamente brasileiros, dos PALOP e mais recentemente alunos paquistaneses. Tivemos uma maior procura. Em termos de evolução da média e do desempenho dos alunos por serem bolseiros ou não bolseiros não foi significativo, nem em termos ao nível das unidades curriculares, nem o trabalho de fim de curso que devem apresentar no final da conclusão da parte letiva. Daí, na presente reforma, termos pensado em 3 semestres. Até ao presente tínhamos 2 semestres e no final dos 2 semestres tinham que apresentar o desenho da investigação. Vamos passar a ter, com a reforma curricular, caso venha a ser aceite, um 3º semestre em que os alunos se vão dedicar exclusivamente ao desenho da investigação. A grande questão com a qual nos confrontamos, não sei se é partilhada na trajetória dos doutoramentos sobre os quais vamos refletir, tem a ver com o elevado número de desistências. É um investimento enorme em termos de recursos humanos dos departamentos, os acompanhamentos, as tutorias, cada aluno tem um tutor atribuído e só passa a ter um orientador depois da defesa do trabalho de fim de curso e do registro de tema de tese, e as desistências principais ocorrem tanto antes da defesa do trabalho de fim de curso, mas essencialmente o ponto de ruptura é depois da defesa do trabalho de fim de curso. Então agora vamos aqui à questão, no último minuto que me resta, e vou ficar com uma imagem. As questões à escala global, esta tensão ou esta dialética, mais do que tensão, entre os estudos da globalização e os estudos globais. Há muito debate em inglês, Global Studies, Globalization Studies. Os nossos próprios alunos se degladeiam também com esta tensão, e eu vou utilizar uma imagem que me parece que é a melhor forma de partirmos para a próxima fase de conversa entre nós. Se repararem, esta imagem entre os estudos sobre a globalização versus os estudos globais é retirada de Darian Smith e McCarthy de 2017. Os estudos da globalização ou sobre a globalização, nós teríamos a globalização, teríamos uma abordagem a partir das várias disciplinas. Ao passo que a viragem global, e era um pouco aquele repto que nos era aqui lançado pelo professor Nuno Rebelo, pretende ir para além de uma amálgama das abordagens das várias disciplinas e obriga-nos a pensar os problemas de uma forma inovadora, com contributos ou ancorada a partir dos contributos das várias disciplinas. Obriga-nos também não só a descentrar a nossa forma de olhar, mas também a adotar uma perspectiva, eu penso que era esse também o repto lançado pela professora Amélia na questão que nos colocava, para além das perspectivas eurocêntricas. E mobilizando também contributos ancorados a partir de experiências
a partir de outras regiões do sistema internacional. E se em relações internacionais nos colocamos muito estas questões de incluir as perspectivas não ocidentais, penso que aqui nos estudos globais, com a viragem global, já estamos muito para além das abordagens entrincheiradas dentro das disciplinas. Vou ficar com esta imagem final